Salmo 115. Enquanto os irmãos acham, eu queria que esse casal bonito ali, ó, irmão Rogério e a irmã Selma, se coloca um pouquinho aqui na frente. Eu não vou, nesse momento, tomar o culto agora e no final. Então, eu preciso de um pouquinho de tempo para apresentar esses irmãos. Coisa linda, né? Os dois aí, né? Aí, a simplicidade que esses irmãos têm, irmãos. Nunca conversei com eles, mas ontem foi a primeira conversa, mas você não para de boca fechada. Eles são ótimos irmãos para nós. Amém. Deus colocou aqui para que nós possamos nos ajuntar nesse tempo. E eu queria perguntar para a igreja nesse momento. Eles vieram de lá para cá para congregar conosco, amém? Amém. Se a igreja aceita esses irmãos preciosos aqui em Forquilinha para congregar com nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Tá bom, irmãos. Então, Deus abençoe, tá, irmãos? Amém. O irmão Juliano também pediu para avisar que ele está na Serra da Pedra. Hoje temos encontro de jovem, ele não está aqui, a sua esposa, a minha filha e a filha do irmão Juliano. Certo? E tem outro também, tem a campanha do Kiko, como o irmão Antônio já entregou para algumas pessoas, mas no final, tá, a sua irmã não consigo dar para você, está em cima da mesa, o irmão Rogério vai entregar a campanha do Kiko para vocês, tá bom? E esse irmão precioso aqui, eu vou abrir a escritura, depois eu falo com ele um pouquinho, amém? Então vamos ler Salmo de 115. Todos acharam? Amém. Amém? Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Por que dirão as nações, onde está o seu Deus? Há uma pergunta. Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não vê. Quão bom que nós estamos unidos e conseguimos ver o nosso Criador. Isso aqui é a obra da mão do homem. Tem mão, mas não apalpa. Nariz, não cheiro. Pé, não anda. Som algum de sua garganta não sai. Mas nós cremos naquele que fala ao meu e o teu coração nós ouvimos. Amém. Amém? Vamos orar a Deus nesse momento. Querido Deus e querido Salvador, não só de minha vida, mas da vida de teus filhos que aqui estão nessa noite. Pai, como eu tenho falado em cima desse altar, desse púlpito, Pai, não há outro lugar melhor aqui, Pai. Pode procurar em redor aqui, Pai, do que esse para te adorar nesta noite, Pai. Nós viemos clamar a Ti, viemos nos entregar a Ti nesta noite, Pai, de toda a nossa alma e coração, Pai. Glória a Deus. Que Teus filhos nessa noite possam ser ricamente abençoados. Amém. Como o Senhor tem falado com aqueles dois discípulos, caminhando, os dois discípulos de Maú, andavam lado a lado, mas tinha alguma coisa temente ao seu coração, Pai. Que o Senhor caminhava com ele. Que o Senhor possa caminhar dia a dia ao nosso lado. Como o Senhor andou 100 anos, Pai, com nós. Então pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, Pai. Nos enche com a porção, Pai, de Tua palavra. Amém. Isso nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Pode se assentar, irmão, por uns 10 minutos. Irmão Elias,
essa joia preciosa aí, que nem eu não sabia que estava aí, veio visitar o nosso irmão e acabou visitando mais irmão, porque Amém. certo tempo e aí foi maravilhosa. Tivemos um companheirismo ali que eu falei para o irmão, isso aqui é coisa preciosa. Tudo fora, não está fora, mas o dia que não tem culto, nós temos que estar se unido, falando da palavra, falando do amor de Jesus. Por isso eu quero que ele venha aqui, dar uma saudação para a igreja e depois ele passa para o Marcelino. O Marcelino faz favor. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Uma boa noite, irmãos e irmãs. Amém. É uma satisfação sempre estar junto com os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Eu não tinha vindo aqui, propriamente, mas eu me sinto muito feliz de poder ter tido essa oportunidade. Glória a Deus. Nós, às vezes, queremos criar oportunidades para estar próximo de irmãos que, às vezes, a gente vê apenas pela televisão, pela internet. Né? Gostaria de ter esse companheirismo, coisa assim. Mas é Deus que vai preparando as coisas. Né? E eu me sinto muito, muito feliz, realmente. Porque são irmãos que eu vejo, mas nunca tive a oportunidade de estar mais próximo. Já tinha vindo em Araranguá algumas vezes, tivemos a oportunidade até de estar ali junto em Araranguá, mas nunca tive a oportunidade de estar tão próximo assim. Amém. E é maravilhoso estar minha esposa com os meus filhos. Acho que muitos dos irmãos lembram desde quando nós chegamos no ministério. Eles não eram bem pequenos, mas hoje já estão assim, hoje eles estão com 15 anos. E nós somos muito gratos a todas as orações que sempre recebemos da igreja. Amém. Quero dizer que eles têm se desenvolvido muito bem. E Deus tem nos abençoado também no trabalho, né, por essa causa do Evangelho ali em Palhoça. Ele tem sempre nos dado algo para fazer. E eu acho que a maior coisa que Deus pode nos dar é o seu amor. E com esse amor nós podemos amarmos uns aos outros. E é o que prevalece em nossas vidas, é o amor de Deus. Nós podemos ter tudo o que tivermos nesta terra, mas se não pudermos amar, realmente seríamos muito infelizes. Como diz Paulo aqui em Romanos 14, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém. Amar é bom. Amém. Faz bem a você que ama e a quem recebe a este amor. Amém. Então, nunca prive-se de amar. Amém. E de receber o amor do seu irmão, da sua irmã, de quem quer que seja. Isso cura, isso liberta, isso transforma as nossas vidas. Então, que Deus possa nos envolver e nos dar um abraço muito grande com este amor que Ele tem para nós e reservado para aquele grande dia, quando estaremos reunidos eternamente. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor possa continuar abençoando cada um dos irmãos em nome do Senhor Jesus. Vamos levar a nossa fé ao amor, ao louvor de Deus, a Deus. Vamos cantar o 317 binário.
batalhamos nos céus, no campo vamos combater, contra o pecado e o seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Vamos terminar a batalha aqui.
Senhor eterno, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, meu Deus, por mais uma semana, Senhor, que passou e o Senhor nos guardou até aqui, Senhor. E pedimos, ó Deus, que tu nos dê um culto abençoado, Senhor. Que cada um venha buscar uma bênção que o Senhor deu, mas venha buscar uma cura que o Senhor também deu a cura, Pai. E que o Senhor nos abençoe e nos dê um culto abençoado, Pai, debaixo das tuas mãos, do teu Espírito Santo, Pai. Eu peço, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração e receba a nossa oferta, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória. Aleluia. Eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és santo, tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A doce voz que me guia em meu fogo da escuridão, com a presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, meu amigo és.
cantarei a bondade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus continue nos abençoando. Amém. Eu não sou muito boa em acompanhar aqui, mas Deus vai dar graça. Amém. Vem um dia de fulgor, quando acaba toda dor, nem doenças haverá, nem a lágrima terá. Haverá perfeita paz, quando o Salvador capaz. Ó, que dia de glória será. Ó, que dia será, quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu pra me salvar. Ele me tocará a mão e me guiará então. Ó, que dia de glória será. Lá tristeza não terá, nem precaris haverá, nem mais pranto assolará, e a morte sumirá, e pra sempre estarei com meu Salvador irei. Ó, que dia de glória será. Glória a Deus. Ó, que dia será, quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu pra me salvar. Ele me tocará a mão e me guiará então. Ó, que dia de glória será. Glória a Deus. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém. Creio que os irmãos conhecem os irmãos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, vivendo em amor, uma família.
recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma
agradecemos, Senhor, uma vez mais. Estamos reunidos em Tua presença. O Senhor já escutou as nossas clamações, nossos pedidos. Deixamos tudo aqui neste altar, Senhor, porque nós temos a segurança na mão onde está do Senhor Todo-Poderoso, aquele que resolve todos os problemas que às vezes para nós é muito grande, mas para o Senhor não é nada, Pai. Por isso estamos alegres da firmeza onde o Senhor nos colocou, nesta rocha, Senhor. Obrigado, Pai, uma vez mais, por estarmos todos reunidos aqui. Te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Todos bem? Amém. Graças a Deus. Deus abençoe o irmão Dias, né? Fazia um tempinho que eu não via ele. Graças a Deus. Alguns não conheço, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 3, uma escritura bem conhecida, até porque estamos vivendo em dias especiais, próximo da Páscoa. João capítulo 3, versículo 14. Amém? Amém? A palavra do Senhor diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Amém. Pai amado, uma vez mais lemos a Tua palavra, e só o Senhor para vivificar, Senhor, em nossos corações, que seja como uma flecha, Senhor, certeira, que os nossos corações estejam abertos para a Tua palavra, Senhor, que o homem saia da frente, saia de cena, e o Senhor continue tomando o controle dessa audiência, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade. Como tema para essa mensagem, intervalo entre a morte e a ressurreição. Conforme a mensagem, os irmãos vão entender o porquê do tema. Mas nós, como eu falei, nós estamos vivendo uns dias então muito especiais. Dia para um cristão, que todos os dias é como se fosse o primeiro dia de morte e ressurreição de Cristo, da Páscoa, aquilo que representa. E muitas pessoas perguntam, mas o que significa, o que representa a Sexta-feira Santa para o cristão? Para o cristão, nada, porque é apenas uma tradição que veio da Igreja Romana, Católica. Então, para nós, isso é apenas uma tradição, e nós não seguimos tradição, nós seguimos a
palavra do Senhor Jesus. Então, para nós não representa nada. Mas nada contra, né? Nós temos contra é o sistema católico, onde leva as pessoas à perdição, o ensinamento, a doutrina. E nós sabemos biblicamente que está contrário às palavras do Senhor. Amém? Mas, falando aqui dessa escritura, Jesus estava falando com Nicodemos, porque Nicodemos agora queria saber, né, da boca de Jesus. Ele sendo um mestre, ele sendo um estudioso da época, agora vem Jesus e mostra para ele um novo nascimento, dizendo que era necessário ele nascer de novo, que era necessário ele nascer outra vez, e ele não compreendeu tudo isso. E Jesus discorre a escritura aqui que nós lemos e leva ele lá para a escritura de Moisés. Leva ele lá para Números 21, verso 5, onde a serpente foi levantada. E Moisés, Nicodemos, ele tinha que conhecer as escrituras de Moisés. Era um estudioso, era um homem que era mestre nas escrituras. Jesus mesmo falou que ele era um mestre. Então ele tinha que conhecer o que estava Jesus falando, apontando ali para Números 21. E Nicodemos não entendeu nada do que Jesus falou. Não entendeu nada do que Jesus estava falando. Porque agora é novo nascimento, e agora é serpente de metal que foi levantada. Jesus apontou aqui, falando dele mesmo. Falando que ele tinha que ser levantado, assim como Moisés levantou aquela haste, aquela serpente de bronze. Então, lá em Números 21, o povo estava reclamando demais. O povo estava dizendo: agora fizesse nós subir do Egito para morrer aqui nesse deserto, sem pão, sem água, nossa alma está fastidia, e agora nós vamos morrer aqui. E Deus não gostou daquilo, só para que os irmãos relembrem, que está lá em Números 21. E aí, Deus não gostou daquilo e enviou serpentes no deserto, e aquele povo então começou a ser mordido por aquelas serpentes. E muitas pessoas morreram por causa daquilo, por causa de murmuração, por causa de reclamação. E morreram muito, diz a Bíblia. E então eles agora vão a Moisés e: nós reclamamos de ti, falamos mal de ti, de Deus, ore para que Deus tire essas serpentes daqui. E aí, então Deus pede para que ele levante esta haste, uma serpente, e todo aquele que olhasse para aquela haste, que fosse mordido então por essa serpente e olhasse para aquela haste que foi levantada, então ele era curado. E Jesus estava falando justamente isso aí para Nicodemos: olhe para mim, reconheça quem eu sou. Tenho cura, tenho libertação. Aleluia. Quando eu for levantado, vai haver tudo isso. Eu estou aqui para este propósito. Mas Nicodemos não entendeu o que Deus estava falando. E ele apontando sempre para o livro de Moisés, para o profeta Moisés, que foi então vamos dizer, o modelo do Antigo Testamento para eles lá na terra. Ele não entendeu. Em Êxodo capítulo 12, nós sabemos que ali então foi a primeira Páscoa, a primeira Páscoa que foi concedida ao povo de Israel. Eu vou ler para os irmãos só para Êxodo 12, versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: falai a toda a congregação. Agora aqui era Deus falando para Moisés. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano,
o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça, com os pés e com a frissura. Então, aquele cordeiro ele não podia, apontando para Jesus Cristo também, não podia ter mancha, não podia ter mácula. Era um cordeiro sem defeito. Era um cordeiro que ali representava, então, também a crucificação de Jesus Cristo. Também apontava tudo isso. Mas aqui está dizendo, no último versículo que eu li, que eles tinham que comer todo o cordeiro. Pés, cabeça, frissura, tinha que comer tudo, não podia deixar nada para trás. E o que sobrasse tinha que queimar depois no fogo, mas eles tinham que comer tudo. Não tinha essa de dizer, mas eu creio só uma parte da palavra, eu não creio nessa. Não. Nós temos que comer toda esta palavra. Se não há algo errado, se não há algo que não está certo, e nós temos que crer toda ela. Assim era a representação, eles tinham que comer todo aquele cordeiro, que estava representando o Cristo. Então eles não podiam deixar ali, deixar de comer algo, porque não gostavam, porque isso, porque aquilo, ideias humanas, não. Hoje para nós esta palavra, ele é o cordeiro perfeito, é o cordeiro que nós temos que comer todo ele, para nos alimentar, para ter realmente a nossa libertação, a nossa cura, né? Tudo que Jesus fez no Calvário foi para nós, não foi para o mundo, vamos dizer assim. Jesus veio para aqueles que creem nele, né? Não foi para os ímpios. E o irmão Brana fala sobre isso, dizendo que Jesus ele veio para os seus, né? Os seus não receberam, mas nós, né, que cremos em seu nome, em sua palavra, então nós estamos aqui pela graça de Deus. Quando Jesus foi àquele Calvário e foi levantado, ele estava olhando para mim e para você. Né? Para mim e para você. Ele estava vendo o futuro. Tinha muitas almas para serem salvas. Então não foi qualquer Páscoa, não foi qualquer crucificação, não foi qualquer atitude que Jesus tomou naquela época. Ele tinha que cumprir as Escrituras e ele apontava para elas. Os judeus é que não conseguiram ver isso. Amém? Amém? Ele é o Cordeiro perfeito, então. Ele é o perfeito Cordeiro para mim e para você. Mas o que aconteceu no intervalo entre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo? O que aconteceu ali? Ele parou ali? Não. Ele foi crucificado, foi levantado, né? Mas ele não parou por ali. Ele continuou trabalhando por mim e por você. Não ficou ali esperando ser ressuscitado, não. Nós vamos ver em Mateus capítulo 12, que alguns dos fariseus, versículo 38 em diante, alguns dos fariseus chegaram para Jesus: nós queríamos ver de ti, Jesus, um sinal. Aí Jesus diz, olha para eles e diz: uma geração má e adúltera me pede um sinal. Não será dado outro sinal além daquele do profeta Jonas. Esse Jonas, aquele que ficou no ventre da baleia, assim, não será dado outro sinal além daquele. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, importa que o Filho do Homem também fique no seio da terra 3 dias e 3 noites. Apontando as Escrituras, apontando os profetas que estavam no Antigo Testamento, dizendo dele mesmo, falando dele mesmo, o que ele iria fazer, o que ele ia padecer por mim e por você. Era para eles terem reconhecido, era para eles saber o que Jesus estava comentando. E neste 2025, né, neste sábado,
né, Jesus estava lá batalhando por mim, você estava lá no túmulo, o corpo dele. Mas ele pega a sua teofania e vai até as profundezas, as regiões mais baixas, lá no inferno, batalhar por mim e por você. Batalhar porque ele estava agora, né, e diz o irmão Brando, ele foi levantado na cruz, morrendo sozinho, porque a terra não podia agora, o céu não podia receber, a terra tinha expulsado ele. Então ele estava ali, entre o céu e a terra, morrendo, sozinho, nu. Olha que coisa. Há 2025 anos atrás, este episódio aqui, então, Jesus estava lá, batalhando no inferno, para salvar eu e você. Se você quer a escritura, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Olha o que Jesus estava fazendo neste intervalo. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Nós estávamos neste quadro aqui. Nós era injusto, nós não merecíamos o que Ele fez com nós. Para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então ele estava ali, pregando aquelas almas, tirando as chaves do diabo, que o diabo tinha o domínio, as chaves da morte, do inferno. Jesus foi lá e batalhou e pegou para mim e para você. Glória a Deus. Para tirar então os nossos irmãos do Antigo Testamento que estavam cativos, era um paraíso inferior, mas ele foi lá e tirou eles de lá. O diabo ficou sem ação nenhuma, ficou sem poder nenhum. Porque Jesus, ele achou que tinha vencido Jesus ali na cruz. O diabo acha, ele pensa que está sempre tentando pegar Jesus desprevenido. Não tem como. Não tem como. E você vai ver que nos dias de hoje é assim também. O diabo pensa sempre que vai vencer, sempre pensa que vai vencer eu e você. Sempre acha que fazendo as coisas, você vai cair, você vai desistir, você vai se desviar, você vai... Pode até acontecer, mas Deus tem o controle de tudo. Você é filha de Deus. Não tem como o diabo fazer você não subir ao reino de Deus. Você veio dele. Você tem que voltar para ele. Neste intervalo que nós estamos vivendo aqui nesta terra, neste pecado, é apenas um intervalo. Você já é eterno. Senão você não estaria aqui. Você já é eterno. Deus não chamou ninguém, será que é meu filho? Não. Ele já comprou você lá no Calvário. Já fez tudo isso para você, para mim, para você. E ele disse, eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu tenho controle de tudo. Eu tenho controle da sua vida, eu tenho controle de tudo. E o que nós temos que reconhecer é que nós já temos a cura, nós já temos a libertação. É isso que nós temos que reconhecer. Glória a Deus. Mas eu estou doente, mas você já tem a sua cura. Pode ser que não se manifestou hoje, mas a sua cura se manifestará uma hora. Amém. É apenas crer. É para aqueles que creem no nome dele. Aleluia. Então, é para mim e para você tudo isso que Jesus passou, que Jesus sofreu. A Páscoa foi uma libertação para mim e para você. Aí o irmão Brana vem na mensagem, a prova de sua ressurreição, no parágrafo 32. E aí ele diz, Abraham Lincoln, quando morreu por um homem negro, ele então estipulou ali que todos os escravos deveriam ser soltos ao nascer do sol. Então, quando o mais forte, aí vem o irmão Brana, faz um quadro e ele diz, os mais fortes, eles subiram a montanha antes de o sol nascer, e as pessoas mais debilitadas, as pessoas que não conseguiam, ou
chegavam até, tinha uma parte da montanha que era metade da montanha, então eram as pessoas, e lá no vale ficou então as pessoas que não conseguiam, né? Os mais idosos, as pessoas doentes. Mas todos estavam ali esperando a sua libertação, e eu penso que expectativa que eles não estavam, né? De receber, de não ser mais um escravo, de não estar ali mais preso. Então aqueles mais fortes subiram até ao topo, e quando o sol nasceu, eles gritaram para aquelas pessoas que estavam no meio da montanha: estamos livres, estamos livres. E aqueles que estavam no meio da montanha então gritou para aquelas pessoas que estavam lá no vale: estamos livres, estamos livres. Que libertação que eles não tiveram naquele dia. Que momento de regozijo eles não tiveram naquele dia. E nós, irmão, que ali foi no natural, e nós quando nasceu, porque o irmão Brana disse que naquele dia nasceu 2 sols. Sol da justiça. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou no domingo, e ali nasceu 2 sols, o natural e o espiritual, libertando nós do cativo, libertando nós da prisão do diabo, porque nós estávamos condenados. Se Jesus não morre, se Jesus não ressuscita, nós estávamos condenados, nós ia para o paraíso inferior também, como o Antigo Testamento estava. Mas Jesus rasgou o véu por mim e por você. Quanto mais rejubilante nós não temos que estar, quando Ele fez este ato há 2025 anos atrás. Aí diz o irmão Brana: não existe ateu na terra, não existe. Ele vai ter que confessar que Jesus existe. Porque daí o irmão Brana dá uma explicação e diz: ele vai ter que escrever a data do seu cheque, vai ter que escrever a data, né? Em algum lugar ele vai ter que escrever ali 2025. Então não existe ateu. Ele está confessando que há 2025 anos atrás teve uma ressurreição, teve um Jesus Cristo que morreu por mim e por você. Mas às vezes o diabo nos coloca ideias dizendo: você não merece, você não é filho. Mentira do diabo. Jesus Cristo, Ele fez tudo isso por mim e por você. Você é filho e filha de Deus. Mas como tu prova, irmão Fernando, que Jesus Cristo ressuscitou? A minha prova está aqui na minha frente. Vocês sentados aí. Sim, no Espírito Santo aqui. Jesus disse que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para nos guiar em toda a verdade. Ele está guiando aqui, eu e você, para a sua palavra. Você é a prova. Eu sou a prova de que Jesus ressuscitou. Não precisamos de outra prova. Quem mais faria? Será que o diabo faria na nossa vida nós pagarmos as nossas contas, não ser caloteiros, nos vestirmos bem? Não, isso é o Espírito Santo. No nosso dia a dia. Então não deixe o diabo aprisionar você em pensamentos errados. Em pensamentos que não é: mas eu não sou, não, mas eu não recebeu a cura ainda. Não. Aguarde, diabo. Só fala assim: aguarde. O que Jesus fez no Calvário, isso vai ter que manifestar na minha vida e na sua vida. A libertação, a cura, tudo isso foi para nós, irmãos. Foi para que nós voltássemos a ter companheirismo com Deus. Que o nosso irmão Adão lá, nosso pai Adão, então perdeu no Jardim do Éden. Mas Jesus veio para nos reconciliar. Jesus veio para que a gente tivesse então acesso a Ele. Então, o que o diabo fizer, o que o diabo colocar em sua mente, não deixe isso aprisionar você. Deus já fez tudo isso lá no Calvário. Amém? Esta é a prova, é você sendo guiado para a palavra. Esta é a prova que Jesus Cristo ama você. Não só aquilo que Ele fez no Calvário, mas Ele tem cuidado de você todos os dias. Ele tem guiado você todos os dias. Está tudo nas mãos dEle. Glória a Deus. Aleluia. A morte está na mão dEle. A chave está tudo na mão dEle. Imagina a sua vida, a minha vida. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo.
Amém? Deus está no controle. Só coloque isso no seu coração. Eu sou filho e filha de Deus. Se o diabo querer atrapalhar alguma coisa, ele pode até querer atrapalhar. Mas você tem que ficar firme nessa palavra. Porque você tem o Espírito Santo. Não é que você, mas será que eu tenho? Será que... Não é será. Você tem. Você tem. Amém. Jesus já comprou a sua alma, você já está redimido pelo Calvário. Então, o que você falhar, o que você fizer daqui para frente, Jesus já perdoou isso. Nós não vamos conseguir evitar isso até a sua vinda. Paulo mesmo falou: o que eu não quero, eu faço. Paulo, sendo um profeta, um modelo do Novo Testamento. Então, que dirá nós? Que dirá nós? Mas eu falho tanto, eu erro tanto. Eu escutei hoje de uma mulher que eu estava evangelizando no trabalho. Mas eu falei tanto, eu tenho que me acertar primeiro para ir para a igreja. Eu disse: não. Todos nós vamos falhar até a vinda de Jesus. E nós, sendo da mensagem, conhecemos toda esta palavra, conhecemos e cremos no seu nome, por que nós vamos ficar aprisionados? Porque se nós já somos libertos, já nós somos curados, nós já recebemos aquilo que, como o irmão falou aqui, que cada um receba a sua bênção nessa noite. E é só nós ter que nós vamos receber. Amém? Amém? Que Deus nos ajude a compreender isso, porque a nossa Páscoa é todos os dias. Amém? Não é um dia qualquer, não. Não é um dia por ano. Não, nossa Páscoa é todos os dias. Todos os dias. Como diz, os dias das mães, os dias dos pais, é uma vez por ano. Não, é todos os dias. Todos os dias. Todos os dias é uma conquista, é uma luta, é uma prova, tudo é isso. Então isso é uma caminhada, Mas não se esqueça que é apenas um intervalo de tempo. Assim como Jesus batalhou entre a morte e a ressurreição, batalhou por nós. Nós estamos aqui também batalhando por um intervalo de tempo. Um intervalo de tempo, mas daqui a pouco nós já vamos voltar no que nós éramos. Amém? Amém. Voltar para a eternidade. Glória a Deus. Isso está próximo. Então, apenas creia. Continue firme nesta palavra. E aí você vai ver o regozijo que nós teremos lá do outro lado. Não vai ser como aqueles escravos ali na montanha sendo libertos no natural. Vai ser algo muito maior de nós vermos e de nós estarmos todos juntos. Amém? Que Deus nos ajude. Vamos nos pôr de pé. Apenas algumas palavras, não quero demorar com os irmãos, mas Deus, Ele já fez tudo por nós. Então, é apenas nós crermos. Amém. Em sua fronte, eu quero estar orando por você. Se você deseja receber oração, se o diabo tem mostrado algo para você e você tem tropeçado por causa desses pensamentos, eu quero orar por você. Enquanto isso, eu estarei orando. O altar está aberto. Eu não sou muito de insistir de vir ao altar. Eu creio que a palavra ela tem que confundir no coração. Claro que o diabo, ele às vezes segura, mas pelo poder da palavra não tem nada que segure. As coisas elas têm que acontecer. Vamos orar então. Senhor meu Deus, eu oro pela vida do meu irmão, e coloco as minhas mãos sobre isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que venha na sua memória, guarde, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abra o seu entendimento, o seu reconhecimento que Ele é filho, que todo dardo inflamado do diabo tem jogado, espaço de multiplico agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal seja disperso desta vida. Pai, em nome de Jesus, aquilo que meu irmão tem buscar de ti, nesta noite, Senhor, ele receberá, Pai, porque o Senhor é Deus credor, é o Deus que está no controle de sua vida. Então, em nome de Jesus Cristo,
concedo a vitória na vida do meu irmão uma vez mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, te agradecemos, Senhor. E uma vez mais, Senhor, o Senhor tem nos falado, tem nos mostrado, Senhor, quem nós somos. O reconhecer de filhos e filhas, ó Pai. Saber a posição em que nós nos encontramos, ó Pai. E colocar o diabo, Senhor, na posição dele, Senhor, que é nas plantas dos nossos pés, ó Senhor. Porque o Senhor nos deu esta vitória. O Senhor nos fez mais do que vencedores. E, Senhor, cada um receba aquilo que vem buscar nesta noite, Pai. Senhor, enche esta congregação do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque foi isto que o Senhor fez lá no Calvário, Pai. Para nos enviar o Teu Espírito Santo. Para nos guiar na Tua palavra, Pai. Então nos ajude, Senhor, no caminhar da semana. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja onde for que os teus filhos vão, Senhor, seja no trabalho, na escola, seja no lar, ó Pai, que a tua atmosfera esteja ali sempre, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, guia-nos, ó Pai, porque só o Senhor, Pai, para fazer a obra em nossas vidas. Por isso nós te agradecemos, porque a obra já está consumada, Pai. Por isso nós te louvamos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus Cristo.